Neste vídeo, o relato da tumultuada transição da presidência da Igreja Assembleia de Deus no Ceará, que deixou marcas negativas na história das Assembleias de Deus brasileiras. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Para quem não conhece a história das Assembleias de Deus brasileiras, podem considerar normal um pastor ser sucedido no pastorado por um filho ou um parente seu. Porém, a história está aí para provar que os pioneiros das Assembleias de Deus não foram sucedidos pelos seus filhos. Pelo contrário, eram contra esta prática. Nos anos 60, o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor presidente das Assembleias de Deus Ministério do Belém, José Wellington Bezerra da Costa, quis mudar esta prática ao tentar suceder seu sogro na presidência da Assembleia de Deus Ceará, quando o pastor José Teixeira Rego, o seu sogro, faleceu subitamente. É sobre isto o vídeo de hoje. Você acompanhará os desdobramentos dessa história que deixou uma marca negativa na história das Assembleias de Deus brasileiras. A história oficial relata que após a morte do pastor José Teixeira Rego, em 5 de dezembro de 1960, Luiz Costa assumiu a direção da igreja. O jovem deputado e pastor Luiz Bezerra da Costa talvez não contasse, para seu infortúnio, com a relutante oposição de outro Costa, Emiliano Ferreira da Costa. Diante disso, sua gestão durou um pouco mais de um mês, mesmo porque não poderia sustentar a posição devido à sua investidura no cargo de deputado estadual. Porém, mesmo não assumindo a liderança da igreja, Luiz Bezerra da Costa permaneceu como membro do Conselho Deliberativo, acompanhando de perto as decisões que ditariam o futuro do patrimônio do qual, possivelmente, ele se via como herdeiro imediato e único capacitado. Contudo, não era este o pensamento de muitos membros do ministério, desfavoráveis à politicagem no interior da igreja. Este grupo pretendia conduzir ao poder um representante de seus ideais. Luiz Bezerra era considerado também muito moderno para sua época e, sendo visto dessa forma, foi rejeitado para suceder o sogro. Ele realmente era uma figura proeminente na sociedade. Diferenciava-se dos demais em status social e político, além de ter negócios variados e contatos diversos. As tensões provocadas entre grupos antagônicos no seio da igreja exigiu uma intervenção externa. O missionário Nels Nelson, presidente de honra da igreja, optou por conduzir ao cargo de pastor da Assembleia de Deus no Ceará o experiente Armando Chaves Corrêa, o qual na época gerenciava a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Corrêa resistiu bravamente apenas um ano na liderança da Assembleia de Deus no Ceará. Chegou a relatar que havia boa vontade, pelo menos da parte dele e do irmão Nelson. Só queriam ser úteis e servir ao Senhor, mas reconheceu que o caso da Assembleia de Deus alencarina era uma daquelas encruzilhadas que dificultam a vida do obreiro. Longe de se concretizar como solução divina, Corrêa se viu enredado num circuito de interesses políticos e de brigas antigas, que desconhecia e não tinha condições de atenuar. Sua chegada em 20 de janeiro de 1961 apenas retardou o processo de esfacelamento irreversível da unidade denominacional.
Certamente sua indicação não agradou a ambas as alas, obrigando-as a optar por uma delas, sem que detivesse apoio incondicional. Os registros dos anais da Assembleia de Deus informam que Luiz Costa, apesar de ter perdido o copastorado da igreja, se esforçava para controlar Corain, que resistia às manobras. Começaram a medir forças. O ex-gerente da CPAD, o pastor Armando Chaves Corain, não apoia a candidatura de Luiz Bezerra da Costa para mais uma legislatura estadual, causando descontentamento entre os seus aliados. Estes, por sua vez, iniciam uma campanha exigindo o afastamento do pastor Armando. A hostilidade é forte e o clima de insegurança maior ainda. A permanência de Corain na liderança da igreja, ao invés de neutralizar as hostilidades ministeriais, incendiou de vez a luta política pelo controle da instituição. Dessa forma, Corain deixa o cargo em 8 de fevereiro de 1962, oficialmente atendendo um convite da igreja em Belém do Pará. Entrega a liderança da Assembleia de Deus Ceará para o pastor Emiliano Ferreira da Costa, que estava em Itapajé, onde a Assembleia de Deus Cearense teve a sua gênese. Ele, que anos antes havia sido remanejado de Fortaleza para o interior, agora retorna e, ao contrário de Armando Chaves Corain, sabia muito bem com quem estava lidando. As sérias dificuldades se agravariam cada vez mais de agora em diante. Além da sucessão pastoral, outros fatores se revelariam alvo das discórdias. Mais um capítulo de turbulência seria escrito na história da Assembleia de Deus no Ceará. Nels Nelson morreu, infelizmente, sem ter visto a pacificação a qual estaria longe de ocorrer. Assista também o vídeo sobre a morte do missionário sueco Nels Julius Nelson e de sua esposa. Com a volta de Emiliano para a capital, a crise se aprofunda e chama a atenção da imprensa local. O jornal A Gazeta, dias antes da posse de Emiliano, publicou uma matéria afirmando que a política partidária penetrou na Assembleia de Deus, subindo os púlpitos e sacudindo sua tranquilidade. Segundo o periódico, a política braba, com métodos e processos seculares, havia irrompido no meio dos crentes. O clima era de uma verdadeira guerra. Para complicar, contra Luiz Costa se levanta outro oponente, o político assembleiano e ex-vereador Bezaliel Teixeira, o qual, interessado nas eleições de 1962, começa a disputar com Costa os votos dos evangélicos. Os donativos no centro da disputa como importante moeda eleitoral. Acusações sobre o uso incorreto dos donativos são levantadas. Sem apoio do ministério e enfrentando forte oposição, Luiz Bezerra da Costa se reelege. Volta-se então para reassumir a Assembleia de Deus em Bela Vista, anunciando sua autonomia em 18 de fevereiro de 1963. A partir desse momento, o que se vê é uma animosidade ferrenha, onde o estilo coronelista de resolução de conflito se impõe com veemência. Na edição de 28 de fevereiro de 1963, o jornal O Povo publica uma matéria reveladora do clima de beligerância instalado na época entre os líderes. Esteve ontem à tarde na redação de O Povo uma comissão de diversos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Veio protestar contra arbitrariedades policiais de que foi vítima o pastor Emiliano Ferreira da Costa, presidente do templo daquela congregação religiosa, e ao mesmo tempo solicitar providências de quem de direito.
O ex-deputado Luiz Bezerra da Costa, que até bem pouco tempo fora o dirigente daquele templo religioso, inconformado com a sua expulsão da Assembleia de Deus por motivos que não nos foram revelados, achou por bem invadir e ocupar o prédio do templo, expulsando dali a família do pastor Emiliano. Nessa disputa, na visão de Gedeon Alencar, cujo pai era pastor na época, verdadeiras batalhas campais foram travadas, onde foi necessária a intervenção policial. Crentes bateram e apanharam um escândalo de enormes proporções na terra do padre Cícero, algo que deixou ressentimentos profundos na comunidade assembleiana. Mas há uma ironia em tudo isso. Luiz Costa não conseguiu suceder o sogro, o pioneiro José Teixeira Rego, mas ao falecer 30 anos depois de fundar oficialmente o Ministério de Bela Vista, foi sucedido por seu filho primogênito José Teixeira Rego Neto. Agora sim, sem batalhas campais, tudo ficou em família. A matéria do jornal O Povo narrou que os policiais armados e agressivos jogaram todos os móveis para a rua e expulsaram a família do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Disseram-nos que a esposa do pastor Emiliano foi espancada, encontrando-se ela ainda enferma. Houve tiros, borrachadas e outras manifestações de violência. Até metralhadoras estiveram em cena. Ocuparam a casa que ainda hoje permanece em poder do grupo chefiado pelo pastor Luiz Bezerra da Costa, que continua a contar com a proteção da polícia. Repercussões das discórdias chegaram às reuniões da CGADB e nelas se procurou uma pacificação, tal o nível de desentendimentos no campo. Foram anos de desavenças entre Luiz Bezerra da Costa e o Ministério local. Assista o vídeo Litígio entre Irmãos, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, exatamente na época em que estava ocorrendo este conflito na Assembleia de Deus, Ceará. Na CGADB ocorrida em Recife em 1962, portanto, em meio aos impasses ministeriais, os convencionais levantaram um clamor em favor da igreja que passava por sérias dificuldades. Então, a CGADB realizada na cidade de Recife, Pernambuco, entre os dias 19 e 25 de novembro de 1962, absolutamente não foi um concílio dos mais amenos para a denominação. Começou com duras críticas do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos às convenções passadas por se mostrarem em reuniões estéreis e sem objetivos claros e construtivos, passando pela ausência do líder de Madureira, Paulo Macalão, insatisfeito com certos problemas tratados naquela mesma convenção. Na tarde do dia 20, depois do debate de vários assuntos e da resolução de impasses ministeriais, o presidente da mesa diretora da CGADB, pastor Antônio Petronilo dos Santos, levantou um clamor com todos os convencionais em favor da Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará, a qual apresentava sérias dificuldades. Diante da situação de instabilidade e beligerância instaladas na terra do padre Cícero, pode-se afirmar que o pastor Antônio Petronilo foi generoso em suas palavras. Uma comissão foi criada, um documento redigido e os obreiros envolvidos na questão foram chamados para assinarem. Emiliano Ferreira da Costa, José Freire Alencar, Simão Nascimento MF Almeida, Pedro Brito e Luiz Bezerra da Costa. Foi criada ainda uma subcomissão para ir ao Ceará e acompanhar o caso. Finalmente, em 1966, ficou resolvido que a Assembleia de Deus em Bela Vista, liderada por Luiz Bezerra da Costa, seria desligada da Assembleia de Deus Matriz em Fortaleza e vinculada à Convenção da Assembleia de Deus do Pará. A ordem cronológica dos fatos aponta o início dos problemas ainda em 1960 com a morte do pastor Teixeira Rego.
A Assembleia de Deus de Bela Vista é fundada oficialmente em 1963, mas as desavenças continuam até 1966, quando um acordo é selado na CGADB. Em março de 1964, o jornal Mensageiro da Paz publica a nota de exclusão do pastor Luiz Bezerra da Costa. A difícil situação seria discutida nas convenções nacionais de 1964 e 1966, tentando sempre uma saída pacífica para o conflito. Na convenção ocorrida em 1964 em Curitiba, Paraná, o pastor Luiz Bezerra da Costa foi proibido de entrar na reunião convencional. Houve discordâncias entre os obreiros e debates acalorados sobre o caso. Em 1966, um acordo foi assinado pelas partes envolvidas no conflito. A solução foi aceitar que a congregação de Bela Vista se filiasse à Convenção do Pará. A paz foi selada, mas os ressentimentos ficaram. Gideon Alencar, cujo pai fazia parte do ministério na época, relembra que o pastor Emiliano preservava em seu gabinete uma espécie de dossiê contra Luiz Bezerra da Costa. Referia-se ao genro do saudoso Teixeira Rego sempre como Doutor Luiz, ao invés de pastor, forma sutil de não reconhecer-lhe o ministério. Os anos passaram, os ânimos se acalmaram e os dois ministérios prosseguiram em sua expansão. Os dois líderes até trocaram cortesias ou civilizadamente se suportavam. Emiliano faleceu em 1985 e Luiz Bezerra da Costa em 1993. Deixaram marcas nas instituições que lideraram e fizeram história nas Assembleias de Deus cearenses. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.